Eu sei que uma coisa que todo mundo gostaria de saber é como é que as outras pessoas fazem para lidar com esses problemas dessas festas de final de ano. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Oi pessoal, enquanto eu estava preparando os vídeos que vão estar por aqui, tem um vídeo que eu gravei sobre as dificuldades que podem acontecer no Natal. Eu recebi pelo aplicativo que eu acompanho, do New York Times, uma reportagem muito interessante que falava justamente sobre isso, sobre as dificuldades que as pessoas têm nesse final de ano. No caso deles, dos americanos, existe todo um drama e uma tensão em relação ao Dia de Ação de Graças, né, o Thanksgiving, que é agora, bem perto da época que eu estava gravando esses vídeos, no final de novembro. Então, eles estavam se preparando para passar essas festas com a família, que para eles é a mesma coisa que o Natal, né, em termos de envolvimento familiar. E é importante a gente pensar que se tem envolvimento familiar, se é um ritual tão importante, vai ter todas aquelas coisas que a gente falou naquele vídeo do Natal, de como a família se comunica e algumas coisas que ficam difíceis de lidar e acabam se concentrando nessa época. Mas vamos passar aqui para o que eles estão falando. A repórter pediu para que as pessoas mandassem dicas de como eles fazem para evitar essas dificuldades, e eu vou ir meio que fazendo um react aqui com vocês. Eu vou lendo e vou comentando um pouco e vou colocando aqui na tela. Aqui tem uma situação muito interessante que ela está contando aqui, que o marido dela e ela, os dois perderam os pais, né? Que eram aqueles avós, aquelas pessoas mais velhas que eram a cola que mantinha as famílias juntas, no caso dela. Então, desde a morte deles, os irmãos e os cunhados e as cunhadas não se sentem tão próximos, né? É aquela história, talvez ao longo de muitos anos, essa família sempre se reunia nessa época em torno desses idosos, né? Dos pais. E aí, quando eles faleceram, não havia uma ligação entre os filhos e entre os cunhados, né? Isso é uma coisa que acontece muito, e a gente se ocupar mesmo de fortalecer essas relações todas, né? Podem se reunir por causa dos avós, mas sempre que tiver oportunidade, fortalecer essas relações no mesmo grau, na mesma geração. Isso se faz conversando. Puxa um assunto, se aproxima das pessoas também, até pensando que no futuro a tendência é que os mais velhos vão indo e eles são os que sobram. Então tem que fortalecer essa relação a cada oportunidade que tiver. E aí ela está dizendo que eles não conseguem, eles são tão desconectados entre eles que eles só conseguem agora, eles se reúnem num lugar público, né, numa cervejaria, numa churrascaria, e lá fica um nível de intimidade mais superficial, mas eles conseguem ter uma boa reunião ali e assim fazem a cerimônia de final de anos deles. E como diz, você escolhe do lado de quem quer sentar, te aproxima daquele que tem um pouquinho mais de intimidade e faz um evento ali que conversa com aquela pessoa e depois vão embora, né? E como estão em público, não tem muitos conflitos. É uma ideia. Se é muito difícil, tentar fazer em lugares públicos sempre contém um pouco os ânimos. Esse Jamie que eu vou colocar aqui, ele coloca: encontre uma conexão, problema com o irmão, que surpresa, um negócio que sempre deu tanto certo, né? Eu acho que irmãos, que eu saiba, assim, que eu me lembre, assim, de cabeça, só começou a ter problema, acho que ali com Caim e Abel. Falando que ele e o irmão já tiveram algumas desavenças políticas, né? Eles têm pontos de vista diferentes e até chegaram a brigar no Natal, o que deixou a mãe chorando. Uma festa deve ter sido um climão. Bom, nem precisa dizer aqui no Brasil quantas famílias sofreram com isso. Irmãos são um assunto delicado. Então esse aqui ele trouxe que no último Natal eles levaram os violões porque eles são músicos. E ele tem que dar uma cutucadinha, né, no irmão, que o irmão, pro irmão é só um hobby, mas ele é um profissional. Então, quando nós estamos cantando, nós não conseguimos brigar. Tivemos uma grande festa e ele até ficou mais tempo do que planejava. Então, o que ele está dizendo? Já que não dá para conversar com o irmão, porque a briga política aparece, eles acharam essa conexão através da música.
eu fico pensando nos outros convidados. E se o evento vira agora o showzinho dos irmãos, que tem que ficar tocando violão porque não podem brigar um com o outro. Mas aí entra aquele outro assunto que a gente já falou. Imagina que na sua família virou assim, né? Você que, sei lá, que é um cunhado de um deles. Puxa, vamos lá pro Natal, que todo ano é o show dos dois irmãos. Deve ser uma coisa meio chata se você não gosta de música ao vivo. Mas o detalhe disso aqui é, claro, achar uma conexão com alguém que desvie da briga. Mas também tem que pensar, não vai encher o saco das pessoas tocando música a noite inteira, né? Só porque não podem brigar, enfim. Essa aqui, olha o que ela fala. Como eles viajam, né? Então, passar tempo com a família dela é tão difícil, porque começa a puxar exatamente aquilo que eu falei naquele vídeo do Natal. Ficam puxando as relações para um negócio atrasado, ultrapassado, né? Não reconhece que as pessoas mudam, que trazem novidades a cada ano. E então ela, para não se sentir puxada, ela desenvolveu essas ferramentas anti-regressão, no sentido de anti-retorno ao passado. Então ela leva os cartões dela, fotos com amigos e as chaves da casa para ela poder se lembrar que ela tem a casa dela, que ela tem a vida dela e que aquele período ali do Natal, de ação de graças é temporário, né? Olha o que ela fala, né? Eu já estou velha, a minha mãe é muito velha, mas a dinâmica da família, não importa a idade dos participantes, é sempre a mesma para sempre. Exatamente o que eu estava falando ali, daquelas festas que não se renovam e que, através desse ritual, tentam manter as pessoas grudadas e presas, muitas vezes, no passado, né? Bem o que eu estava falando. Essa outra dá uma dica aqui, que é ter o que ela faz, né? Quando as coisas começam a ficar complicadas, assuntos chatos, ela se levanta e vai ajudar a lavar a louça. Deve ter lá o cunhado ou sei lá quem, a irmã que puxa um assunto chato, já começa o conflito, ela simplesmente levanta e vai lavar a louça, né? Então é isso. Tem técnicas para fugir da confusão na hora que ela está acontecendo, mas eu acho que cabe pensar assim, tá bem, é um evento que eu vou ir todo ano para achar um lugar onde me esconder. É isso que a gente deve pensar. Qual é o objetivo de se reunir com as pessoas? Essa aqui ela fala de um outro aspecto que a gente não chegou a falar, de dificuldades com essas datas. Para as pessoas que estão tristes, que já perderam alguém ou perderam alguém recentemente, tiveram um ano difícil, que não está num clima de alegria. E ela dá um conselho aqui, exatamente isso, que as festas de final de ano trazem uma tristeza intensa, e que as pessoas sentem falta de quem não está mais aqui. E o que ela faz é fazer um esforço, eu acho que ela fez um processo bom de luto, né? De transformar essa dor que ela tem num esforço de se conectar com outras pessoas em sofrimento. Então, leva refeições para quem está em dificuldades, pessoas necessitadas, leva presentes para as famílias mais pobres, donação de livros, voluntariado, e assim transforma aquela dor, aquela saudade em algo bom. E realmente pode ser muito gratificante ter uma conexão com outras pessoas, perceber a gratidão e o amor que surge. Porque no fundo, todo mundo quer sentir amor, quer ser amado, e essas festas têm isso. No fundo, a gente imagina que possa se reunir com as famílias, os amigos e sentir um pouco de amor. Mas às vezes com a própria família não está tendo isso, ou porque o amor fica preso no meio de tantas outras coisas que existem, né? Não que o amor não exista ali, mas fica meio no engarrafamento, que a briga chega antes, a disputa entre irmãos chega antes, a dificuldades com as crianças e por aí vai. Mas o amor que está por ali é difícil de sentir. A gente achar outros caminhos onde possa sentir mais isso é muito importante. Essa aqui vai ser muito interessante. Olha só, ela começa falando assim: celebre do seu jeito. Tá? Depois do divórcio,
essas festas se tornaram muito estressantes para as crianças, porque eles não queriam. Eu acho que os filhos não são tão crianças, porque nenhum deles queria magoar os pais, né? Então, quem já não passou por isso, quem lidou com divórcio, adultos de pais, filhos de pais divorciados, chega essa festa de final de ano, aquela coisa, ou aquela correria de uma casa para outra, ou às vezes até de uma família para outra. Estou misturando aqui uns assuntos. Quando tem o casal e aí quer atender a família do marido, quer atender a família da esposa, fica numa correria de um lado para o outro, só para ninguém se sentir melindrado e a própria pessoa ficar correndo de um lado para o outro, tem um evento super estressante. Mas essa aqui está falando de pais separados, e os filhos se sentindo culpados, se queriam passar com a mãe, ficam culpados por causa do pai. Acho que todo mundo consegue se conectar com isso. Então aqui é uma mulher que está falando, ela quis fazer que eles não se sentissem tão em conflito. Então ela criou um feriado especial só para eles, com competições, diversão, comida, bebidas, prêmios e muitas criações de memórias. Isso é importante. Vivências, viver algo naqueles eventos e guardar memórias. E eles combinam e chegam a um acordo de uma data nesse período ao redor dos feriados, né, das festas de final de ano, que não vai entrar em conflito. Então, tira a pressão deles de ter que escolher e faz ela feliz porque ela consegue passar tempo com ele. E os filhos chamam ela, que ela fala de Gimli, e esse vai ser o 5º ano desse dia que ela criou, né? Então ela vê que cuidado, né? Isso que eu acho legal, bonito. Não, a gente pode estar falando aqui com pessoas de uma geração preocupadas com os seus pais ou avós, de como se ajustar nesse drama das festas de final de ano, mas também para estar falando com pais ou mães querendo ajustar para os seus filhos. Isso é que é legal, pensar nos outros, pensar como isso pode ser para os filhos. E ela teve uma visão aqui, essa aqui eu achei fantástica, pessoa correr na frente e muita empatia. Perceber que para os filhos aquilo está difícil e facilitar para eles. Não adianta entrar numa disputa, imagina quantos já não passaram por isso, né? Ficar numa disputa, vamos ver com quem vocês querem passar o Natal, e criando esse peso para os filhos. E ela não, ela quis tirar isso e criou a data dela e passa muito bem com ele. Muito legal esse aqui. E esse aqui, né, que é muito interessante, o Joseph, né? Como ele é gay, ele é casado com outro homem, ele diz que ele consegue tirar vantagens nessas expectativas que eles podem celebrar de uma maneira diferente. Depois de muitos anos de um infeliz Natal, ele e o marido, que é o Daniel, agora fazem as malas e viajam para o México a cada dia de ação de graças e passam tempos no sol, celebrando e relaxando do jeito deles. Eles se permitiram, usaram isso, né? Como eu acho que ele quer dizer que ele já estava sendo visto como um pouco diferente pela família, e ele deu um jeito de capitalizar nisso, né? Tirar vantagem dessa visão. Ele deve ter sofrido algum preconceito na família, deve ser um tema difícil. Então, isso é legal, né? Pegar uma coisa que é de dificuldade e transformar em algo positivo. Então, ele e o marido acharam a maneira celebrando longe e passam essa época muito bem. E a família já deve, como ele diz, já espera que eles fariam algo diferente. Então, pessoal, eu acho que o que resume isso é que muitas pessoas têm dificuldade nessa época de final de ano. As dificuldades, muitas vezes, elas se repetem, casas diferentes, famílias diferentes, até em países diferentes, mas aí eu vou dar a minha dica aqui, é que a saída disso, ela é a saída através do reconhecimento do afeto. Primeiro, um olhar para si mesmo, de que sentimentos, né? Quando eu falo afeto, eu estou falando de sentimento. Que sentimentos essa reunião te traz e depois, dentro desta reunião, com cada uma das pessoas, poder fazer um inventário separado, que sentimentos cada uma dessas pessoas te desperta e que, se o encontro é inevitável, buscar a conexão com aquelas com quem vocês realmente sintam essa vontade. Que sintam um amor, um carinho, uma conexão de ideias. Às vezes é uma pessoa que a gente consegue chegar pertinho, ter uma conversa
mais profunda. Às vezes é uma pessoa que a gente consegue se conectar, como eles dizem aqui, achar pontos de conexão, e aquele vai ser um evento de criação de memórias. E não precisa se engajar em brigas, né? Porque aquela história é verdade, quando um não quer, dois não brigam, mas pode ter alguém que queira estar lá, e aí entra a questão desses rituais de família, o que se comunica neles, para que eles servem. Enquanto uma pessoa pode estar preocupada em querer ter um bom Natal agora, em paz, tem outros que não estão nessa vibração e vão achar esse momento para descarregar coisas, inclusive para retomar brigas antigas. Evite isso. Seja lavando a louça, seja brincando com as crianças, seja tocando um violão, mas pensar em estratégias maiores do que essa. Se aquela reunião já está lhe trazendo mais sofrimento do que amor, reconsiderar mesmo como é que, como dizem aqui, nos seus termos, do seu jeito, essa reunião pode ser melhor, essas festas de final de ano podem ser mais agradáveis. Então, pessoal, se vocês gostaram, peço que curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, que é muito importante o apoio de vocês nesse projeto que eu estou começando por aqui, e especialmente nesse assunto, acho que vai ser legal se vocês puderem também comentar, tragam a experiência de vocês, contem situações que vocês já viveram e vamos ver se a gente consegue ajudar outras pessoas a passar por essa época com menos dificuldade, que possa ser sim um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo. Um grande abraço, até a próxima!